Que a graça e o amor de Deus esteja presente em nossos corações. Eu quero estar fazendo uma reflexão na palavra de Deus, em que ela diz, no livro de Mateus 10, onde Jesus prepara os discípulos para as perseguições que eles passariam na terra. Em Mateus 10, 16 diz: E eis que vos envio como ovelha ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como a serpente e simples como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão ao sinédrio e vos açoitarão nas vossas sinagogas. E sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis, por causa de mim, para lhes servir de testemunho, e eles aos gentios. Mas quando vos entregares, não vos dê cuidado como ou com que haveis de falar. Em outras palavras, ele quer dizer, não se preocupe com o que vai falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito do vosso Pai é quem fala em vós. Porque não sois vós quem falará. Ele enviou os discípulos, preparou seus discípulos para uma vida que não seria fácil viver aqui na terra. Ele falou que por causa do nome de Jesus, eles sofreriam perseguições. Eles seriam perseguidos e levados perante aos juízes, aos reis, para serem julgados. E muitos foram até condenados à morte. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai e o filho, e o pai o filho, e os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. E odiados de todos os seres por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Nos dias de hoje não é diferente. Continuam acontecendo perseguições com aqueles que procuram buscar a Deus, que procuram fazer a sua vontade. Ainda assim é perseguido sem causa, sem motivo algum. Mas o Senhor nos fortalece e dizendo que Ele ainda assim é conosco. Que não devemos nos preocupar com as perseguições, porque aqueles que se levantam contra nós nem sabem por quê. Nem entende por que tem raiva, nem entende por que faz tal coisa. Apenas é um instrumento que quando a gente não está ligado com Deus, a gente dá lugar ao inimigo. Então, ou a gente está com Deus ou a gente está com o inimigo. E aí são essas pessoas que são usadas pelo inimigo para tentar nos afrontar, sem causa, sem razão, sem porquê. Mas Deus é tão bom, tão misericordioso, que Ele não nos deixa enganado. Ele não disse que seria fácil viver aqui na terra. Ele disse, filhinhos, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Eu venci e vocês também vencerão. O engraçado é que aqui a palavra de Deus, no versículo 22, diz, e odiados de todos sereis por causa do meu nome. É incrível como as pessoas têm ódio do outro sem nem saber o porquê. Suportam muitas vezes, mas no primeiro vacilo que a pessoa der, vai descarregar de uma forma que vai demonstrar o seu ódio por aquela pessoa.
incrível. Mas ainda bem que Deus não nos deixa enganado. Ele nos prepara. Tudo que a gente faz aqui, quando a gente busca de Deus resposta, a gente vê que na Bíblia tudo tem respostas. Até mesmo para aquelas perseguições que surgem, que a gente não entende porquê. Mas se a gente parar para analisar, gente, quem somos nós? Jesus foi esbofeteado, foi pisado, foi caluniado. Deram vinagre no lugar de água para ele beber quando foi crucificado numa cruz. Que mal fez este homem? Qual foi o mal que foi encontrado na vida deste homem para fazerem isso? Aí eu me pergunto, quem sou eu? Sou miserável, pecadora. Necessitada e carente da misericórdia e da bondade de Deus. E o que fazem comigo eu vou achar ruim, nem sempre é fácil. Mas o que nos fortalece em graça é parar para analisar que Jesus não teve mérito nenhum e sofreu por minha causa. E sofreu para me dar vida, e vida com abundância e alegria. Às vezes a pessoa acha que a vida em abundância é vida cheia de dinheiro. Tem gente cheio de dinheiro e cheio de amargura dentro da alma. É preferível não ter dinheiro, mas ter alegria e paz dentro do coração. Do que adianta ter dinheiro se não compra a tua paz no teu coração. Jesus, ele nos deixou exemplo vivido e não falado. Quando ele falou, vocês sofrerão perseguições, ele também sofreu perseguições. No versículo 23 diz: quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra. Porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Por que tantas perseguições? Para que se cumpra a palavra de Deus. Cristo voltará para buscar os seus escolhidos, para separar para um lugar de glória que Ele preparou, para aqueles que negligenciaram, que renegaram a si mesmo, que lutaram contra a sua própria vontade para fazer a vontade de Deus. E por que isso ainda não aconteceu? Porque a palavra de Deus diz que não acontecerá isso sem que todo o mundo, todas as pessoas do mundo tenham tido um contato de conhecimento com Deus, tenha ouvido, tenha escutado a falar de Cristo. Aí sim, quando todos, de alguma forma, já foi alcançado a falar de Cristo, aí haverá surpresa. Será dia de glória para aqueles que sofreram perseguições. No versículo 24 diz: não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao seu servo ser como seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Gente, chamaram Jesus de Beelzebu. E quantos de nós não escutamos que somos filhos do diabo? Estamos falando coisas do diabo, do inferno. Não te preocupas. Faz tão somente o que a palavra te orienta a fazer. Fala da palavra.
Portanto, não temais, porque nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem em oculto que não haja de saber-se. Às vezes as pessoas fazem coisas erradas por aí e acham que ninguém nunca vai descobrir. Tenha certeza. Se ele falou aqui, não tem escapatória. Tudo que está em oculto há de ser revelado, máscaras vão cair e tem caído. Pessoas que você não dá nada, não diz nada, vivendo de mentira e de engano, tem caído, tem tirado as suas máscaras. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz. E o que escutais aos ouvidos, pregai-o sobre os telhados. E não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele a quem pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Não te preocupas com o homem que está te perseguindo. No máximo, ele tem poder de tirar a tua vida. Mas a tua alma, ele tem poder de tirar a vida que está no teu corpo. Mata o corpo apenas, essa matéria. Mas o teu espírito, a tua alma, não vai tirar, não vai matar. Eles não têm o poder de tirar a alegria do Espírito Santo em nossas vidas, quando a gente busca verdadeiramente a Deus. Não se vendem 2 passarinhos por um cetil, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade do vosso Pai. E até mesmo os cabelos das vossas cabeças estão todos contados. Você consegue contar quantos cabelos tem na sua cabeça? Mas o nosso Pai sabe a quantidade exata. Não temais, pois, mais valeis vós do que muitos passarinhos. Não se preocupa com as perseguições. Deus te livra, Deus te protege, Deus te dá força, Deus te renova. Portanto, qualquer que confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que estás nos céus. Mas qualquer um que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante do meu Pai que estás nos céus. É muito forte. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia de nós. Não cuideis de vir trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra o seu pai, e a sua filha contra a sua mãe, e a nora contra a sua sogra. E assim os inimigos do homem são os seus próprios familiares. É bíblico, gente. Leiam Mateus 10, no 36. Você está pensando que inimigo é gente desconhecido? Os usados pelo inferno são os de dentro de casa. É aqueles que é para te ferir teu coração porque tu ama. São pessoas que tu ama que vai te ferir. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Gente, é um mistério muito grande. Gente, a gente às vezes endeusa um filho, a gente às vezes endeusa um pai, uma mãe. A gente parece que substitui Deus para fazer do nosso pai um Deus.
E cuidado com isso, porque Deus diz que adorarás somente a mim. E quando alguém tomar o lugar de Deus, cuidado, porque ele pode tirar esse alguém. E você vai ver que por mais difícil que seja, não vai ser impossível você viver sem esse Deus. Ame sua mãe, seu pai, seus filhos. Nunca acima de Deus. Nunca os coloque acima de Deus. Ame sobre todas as coisas Deus, porque é Ele quem protege a tua mãe, é Ele quem protege o teu pai. Não é você que tem o poder de proteger um filho. Por acaso, se ele ficar doente entre a vida e a morte, tu vai ter poder para ressuscitar? Você vai ter poder para curar e para levantar? Só Deus pode fazer isso. Então ame o teu filho, ame o teu pai, ame a tua mãe, mas ame acima de tudo aquele que pode te socorrer quando este a quem tu ama precisar. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. São essas perseguições. Você está perdendo a sua vida por amor a Cristo. Você está perdendo a sua paz, humanamente falando, de alguém que está lhe atormentando, por amor a Cristo. Mas olha o que é que Jesus promete em troca disto. Quem vos recebe a mim, me recebe. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. E qualquer que tiver dado, só que seja um copo de água fria a um destes pequeninos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Entenda uma coisa, perseguições vão existir, sempre, mas Deus é quem nos dá graça, quem nos sustenta, quem nos alimenta, quem nos fortalece, quem nos mantém de pé. Então não te preocupas, não se preocupa quando sem causa alguma você não entender porque as pessoas parecem não gostar de você. Às vezes é porque se incomoda com o brilho que há em ti. Porque o que tem dentro do teu coração é Deus quem vê. O desejo na tua alma que tem de estar sempre com Deus, buscando e falando com Ele, é só Deus quem vê. Quando tu tá lavando o prato e tá ali dentro conversando com Deus, é só Deus quem vê. Quando tu tá deitada na cama falando com Deus, é só Deus quem vê. Quando tu tá varrendo uma casa, fazendo alguma coisa, uns afazeres, atividades, e tá ali falando com Deus, é só Deus quem vê. E é esse mesmo Deus quem vê, é quem te dá graça, quem te sustenta, quem te alimenta. Fica firme, não desanima. Mesmo quando você não faz nada. Acredita que tem uma luz dentro de você gerada pelo próprio Deus. Porque o teu coração é Ele quem conhece. O teu coração é Ele quem sonda. A Bíblia diz que Ele sonda e esquadrinha o nosso coração. Ele sabe o nosso sentar, o nosso levantar. Ele sabe dos nossos pensamentos.
Ele sabe as nossas motivações, Ele sabe as nossas intenções, se são malignas ou não. Ele sabe o que tem dentro do nosso coração e é isso que importa. É só isso que importa, porque aquele que te vê é quem te defende, é quem te protege, é quem te sustenta. Que Deus nos abençoe cada dia mais, nos fortaleça em graça, nos encha da sua graça, da sua misericórdia para continuarmos nessa terra até que Ele venha. Com a graça de Deus, com a misericórdia do Pai, somos mais do que vencedores e a promessa dele. Não se entristeça, não se abata, fique firme, olhe para Cristo e siga em frente. Ele é quem te dá vitória, Ele é quem te surpreende com bênçãos, Ele te surpreende com alegrias, Ele te surpreende com paz. Que a bondade e a misericórdia de Deus esteja dentro da nossa mente, do nosso coração e mude a nossa mentalidade. É o que eu espero sempre da parte de Cristo, que a palavra dele nos ensine a viver e nos fortaleça quando vier essas afrontas. Tá bom? Fica na paz, que Cristo nos ajude e nos dê graça.